o nosso dilema ele diz respeito a uma estrutura que é insuficiente, né, de tramitação dos processos, de rapidez na resolução de conflitos da sociedade. Hoje, Marabá tem 11 varas, entre cíveis, criminais, juizados especiais e uma vara agrária, um contingente processual que proporcionalmente, razoavelmente, também só perde para a capital, Belém. Então, eu estou falando aqui de demandas da sociedade, tanto de família, de alimentos, de paternidade, de partilha de bens, até demandas de violência contra as mulheres, por exemplo, né? Então, a gente tem índices muito altos de processos e estruturas judiciárias subdimensionadas. No início desse ano, agora, mais precisamente no dia 7 de janeiro, o Tribunal de Justiça publicou novas estatísticas. De 2022 para 2023, ocorreu um aumento processual de 30%. Então, nós temos uma situação de crescimento generalizado. Só que essa administração, ainda vinculada ao Tribunal de Justiça, ela é uma administração distante, ela é uma administração difícil, é uma administração morosa. Nós estamos aqui propondo uma elevação de entrância, que para a sociedade entender é uma classificação interna dos tribunais ao longo do território nacional, para ter mais estrutura de varas, para ter mais estrutura de servidores, mais estrutura de informática, mais estrutura orçamentária, mais estrutura predial. E isso não acontece. Nós não temos uma resposta, olha, o processo de Marabá está nesse status, está faltando dinheiro, está faltando concurso público, está faltando prédio. Nós precisamos desses apontamentos, que é para a gente contribuir para que o desenvolvimento desse sistema de justiça, para que o cumprimento de direitos fundamentais da nossa sociedade, não só da advocacia, mas de todos nós, previstos no artigo 5º, né? Celeridade, efetividade, razoável duração do processo, indispensabilidade da administração da justiça, no caso da advocacia. Enfim, a gente tem tido uma ausência de resposta, Ulisses, e isso tem incomodado a gente. A presidente do tribunal, a desembargadora, em agosto de 2022, ela esteve em Marabá e criou um comitê para tratar da judicialização da saúde. O que é isso? Marabá ocupa o segundo lugar no estado inteiro dos 144 municípios, de todas as comarcas, atrás apenas de Belém, de internação de pessoas por meio do Poder Judiciário, de remédios, de transferências, ou seja, essa temática ela está vinculada diretamente à preservação da vida, né, do direito fundamental mais princípio que todos nós temos. E isso só foi criado em 2022, em agosto, mas também não teve um desenvolvimento. Esse comitê, pelo menos em tese, em direito, a OAB faz parte, o Ministério Público faz parte, o Judiciário, a Prefeitura, o Estado, a União, mas efetivamente a gente não tem de fato uma agenda de encaminhamento da saúde, de problemas, de desenvolvimento de profissionais, de medidas de preservação. E aí a gente está vendo que essas coisas estão aumentando, né? O caos social, de funcionamento do Estado em relação à resolução de conflitos, ela precisa mudar urgentemente aqui. A classificação no Tribunal de Justiça é feita em 3 entrâncias. Primeira, segunda e terceira. Marabá hoje ocupa a segunda entrância. A única comarca no estado do Pará que ocupa a entrância final, que é a terceira, é Belém. Então, todas as concentrações de progressão nas carreiras de juízes e juízas, como, por exemplo, viram desembargadores, que é o próximo passo. Desembargadores e desembargadoras, todos são pela entrância de Belém. Não há possibilidade hoje, por exemplo, de servidores que exercem a função de magistrados e magistradas aqui de Marabá, de Paraupebas, de Tucuruí, de Santarém, virarem desembargadores sem passar primeiro por Belém, porque a entrância final de classificação na progressão desses regimes de trabalho concentram exclusivamente em Belém. Pouquíssimos tribunais no país ainda têm essa logística. A lógica hoje é a descentralização dessa administração. Além dessa progressão de plano de cargos, de salários, de carreiras, de identidade territorial, porque quando as pessoas trabalham aqui, elas adquirem o conhecimento territorial, do clima, da população, das pessoas, das dificuldades, obviamente isso tem uma importância, uma representatividade para a sociedade, a gente tem uma importância de defasagem orçamentária.
orçamentária. Eu estou falando aqui de mais investimento estrutural, predial, de informática, de tecnologia, mais pessoas. A gente está falando aqui de um abismo social que o Poder Judiciário ele precisa conduzir isso. Eu não estou dizendo que é só o Poder Judiciário, mas ele precisa sentar conosco, apontar onde estão as dificuldades de elevação dessa entrância. Onde é financeiro, é orçamentário, é concurso público, é prédio, é convênio, e a gente vai junto conduzir isso, vai minimizar esses problemas, porque do jeito que está não dá. A gente está ficando sem resposta, a gente está peticionando, a gente está fazendo documento e não tem, Ulisses, sinceramente, um WhatsApp para responder a gente. E aí a gente está realmente precisando de ajuda. Essa que é a verdade. Hoje a subseção de Marabá está vinculada a 1.350 profissionais, não só de Marabá, porque a nossa jurisdição atua em 7 municípios, então Jacundá, Bom Jesus, Nova Ipixuna, Itupiranga, Marabá, Palestina, Brejo, São João e São Domingos é a nossa jurisdição. Mas a gente tem um fluxo migratório intenso de profissionais. Quem é de fora, ou quem é do estado, ou de outros estados, também atua aqui, inclusive com a viabilização dessa digitalização dos processos. Hoje, a maioria, grande maioria, quase a integralidade dos processos são digitais. E é engraçado acompanhar isso, a sociologia do desenvolvimento do Poder Judiciário, porque o que acontece? A gente antigamente falava, o processo é de papel, isso demora muito por causa disso, e hoje os processos são digitais e continua demorando do mesmo jeito. Né? Então, a gente precisa discutir isso em grupo de trabalho multidisciplinar, com prazos, com metas, com ajuda, mas principalmente com vontade. Principalmente com vontade. A gente precisa realmente mostrar para as instituições, mostrar para as pessoas que a gente está querendo resolver o problema. E eu acho que esse é o principal. As varas que mais acumulam processo são as 3 varas cíveis iniciais, que são as mais antigas. Primeira, segunda e terceira vara cível. A gente precisa que tenha uma vara só de família. E a gente precisa que essa vara de família esteja integrada com o problema de violência doméstica contra a mulher. Porque o que acontece? As mulheres que são vítimas de violência, elas têm um problema criminal a ser resolvido, ali de proteção da sua vida, às vezes de lesão corporal, às vezes de atentado contra a própria vida que precisa de internação, e elas precisam retornar a um debate processual no cível para discorrer sobre partilha de bem, para discorrer sobre pensão alimentícia, para discorrer sobre a continuidade da vida em relação ao patrimônio que, porventura, ela tenha construído com seu antigo parceiro. Da especificidade de família no cível, assim como teve a especificidade da violência, mas, acima de tudo, Ulisses, mais estruturas, mais varas, mais pessoas, mais dinheiro e principalmente mais diálogo, mais proximidade. Os magistrados que foram removidos, eles eram magistrados que já estavam aqui há muito tempo, ou seja, na escala de classificação do tribunal eram magistrados titulares. Então, tinha uma referência. E hoje, quando a gente fala de juiz, de juíza, eu estou falando de um gestor. Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um servidor que comanda uma série de atividades. Quando você tem uma remoção em massa, porque eu considero uma remoção em massa, se você tem 11 varas, você tira 3 titulares de uma vez e não coloca ninguém, e não avisa nada, e quando eu digo não coloca ninguém, não coloca o titular lá, não avisa que vai tirar antes, não avisa que isso vai acontecer. Quando você faz uma remoção de titulares e preenche com o substituto uma semana um mês outro, isso é muito prejudicial. Então, para nós hoje, realmente ainda continua um problema. O que já era ruim até dezembro piorou, né? E piorou justamente por conta dessa ausência de diálogo. A gente não tem a oportunidade de chegar, quem é no tribunal que a gente vai fazer a gestão de recursos humanos nesse sentido, e dizer, olha, isso aqui está ruim, isso está prejudicando a gente, isso aqui as pessoas estão tendo mais problemas, né? E essa proximidade ela precisa ser urgente.